Olá, meu nome é Eduardo e venho apresentar para vocês o Plantly, que foi desenvolvido por mim junto com o Rafael e o Bruno. Esse é um projeto interdisciplinar do quarto semestre do curso de DSM da FATEC Franca. O projeto é sobre o monitoramento de um vaso de planta usando sensores IoT de temperatura e umidade. Nosso projeto foi desenvolvido em o back-end em Node com Express. Nosso mobile foi feito em React Native com o uso de Expo. E aqui eu vou mostrar para vocês o nosso web, que foi desenvolvido em React Next. Aqui a gente tem a opção de alterar a senha, né, onde o usuário pode colocar a senha dele e alterar. Aqui também nessa tela de login a gente tem o modal de cadastro de usuários. E aqui eu vou fazer o login na minha conta para a gente ver a nossa plantinha que a gente está monitorando. Então aqui eu vou colocar minhas credenciais. E aqui o login realizado com sucesso. Bom, aqui tem a nossa homepage, nosso cabeçalho, nosso rodapé. Aqui nossa página de plantas, onde tem nossas plantas cadastradas. Essa é uma mini caladium, que foi a planta que a gente coletou os dados com nossos sensores IoT. Aqui a gente clicando em ver a planta, a gente pode ver o tipo dela que foi cadastrado, nome científico e alguns outros dados, como o jeito certo de regar, como essa planta gosta de ter sol, o solo ideal, a temperatura e o tempo de crescimento dela. Aqui vou mostrar para vocês também nossa opção de adicionar plantas novas. Então aqui a gente coloca o nome da planta, seleciona o tipo dela e também podemos cadastrar uma imagem do sistema aqui para a gente colocar nessa planta. Agora voltando à nossa homepage, mostrar os dados, tá? Aqui a gente entra, carrega as plantas, a gente seleciona a nossa planta, a gente já carrega aqui a média de temperatura nesse período, o último registro, tá? Aqui é o nosso período, último registro de temperatura, umidade e a situação do solo. Aqui esse botão é onde a gente mostra as estatísticas completas desses sensores dessa planta, onde a gente mostra o Grafana, onde a gente mostra gráficos de média de temperatura, de umidade e também alguns dados como moda, mediana, desvio padrão, assimetria, coisa que a gente vai falar um pouco melhor mais um pouquinho à frente, tá bom? Olá pessoal, sou o Rafael, integrante do grupo que produziu o Plantly. Vou falar um pouco sobre nossa API e suas rotas. Primeiramente, temos a rota de users. Nela é possível fazer o cadastro de usuário e consigo também obter os dados desse usuário para os internos do nosso sistema. Temos a rota out, de autenticação de usuário, nos possibilitando realizar login e fazer o reset de senha. Na rota plants é onde fazemos todo o processo de CRUD com a plantinha que a gente cadastra. A rota espécie serve para nos mostrar as informações e cuidados na plantação, variando de espécie a espécie. Por último, temos a rota de sensores. É nessa rota que fazemos os cálculos dos dados estatísticos para enviá-los pronto para o nosso dashboard no Grafana. Vou estar falando aqui da telinha de mobile. Estamos aqui na telinha de login. Vamos para a telinha aqui de cadastro de usuário, que a gente preenche com as informações, que a gente consegue alterar a senha do usuário. Vamos fazer o login. Nessa telinha aqui a gente mostra todas as plantas. No caso a gente só tem uma cadastrada. Vamos clicar em adicionar para vocês verem. Ele direciona a gente para essa tela. A gente pode escolher o tipo. Temos opções de selecionar a imagem, uso de câmera. Vou clicar ali nos botões para ver o funcionamento. Está aí a câmera aberta. Aqui a gente consegue selecionar a imagem do próprio celular. Aqui é onde ficam suas plantas e tem esse botãozinho que ele te mostra todos esses detalhes aí, inclusive com o gráfico. Olá pessoal, vou apresentar a parte de IoT do nosso projeto interdisciplinar Plantly. Foi conectado dois sensores diretamente ao Raspberry Pi. O DHT22 monitora a nossa temperatura e umidade do ar. Já o sensor de umidade do solo mede a condição do solo, retornando para a gente apenas se está seco ou úmido, sem porcentagem por ser um sensor digital. Os dados dos sensores são capturados por scripts
no Python e enviados direto para o nosso banco de dados em MongoDB. E usamos o Grafana para visualizar essas informações em tempo real. Agora falando um pouco sobre o Grafana, ele está consumindo nossa API do back-end, onde foi realizados os cálculos, e toda a parte de conexão foi feita pelo plugin Infinity. O dashboard está inteiro responsivo, então quando eu venho aqui e faço o filtro dos dados apenas do dia 18 e aplico, ele já reflete para todas as visualizações. Aqui a gente encontra a média de temperatura e umidade. Logo abaixo a gente vai ter um histórico dessa média, então a gente consegue acompanhar ali de acordo com a data dos registros. Depois vem os demais dados, moda, mediana, desvio padrão e assimetria. Logo depois a gente tem a projeção de cada um dos indicadores. E logo abaixo a gente traz a máxima e a mínima de cada informação e o último registro de cada um dos indicadores coletados. Os dados foram coletados do dia 18 ao dia 20, e aqui seria toda a nossa base de dados para o projeto. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso projeto interdisciplinar do quarto semestre, o Plantly. Muito obrigado por ter assistido.